lê a frase, conhece-te a ti mesmo, e pergunta para a pitonisa se em Atenas havia alguém mais sábio do que Sócrates. E a pitonisa respondeu que não. E aí Xenofonte trouxe essa fala da pitonisa, essa resposta para Sócrates. Porque Sócrates não se via, ele não acreditava que fosse um homem sábio. Mas quando o seu amigo Xenofonte trouxe para ele essa fala, ele começou a se questionar e começou a perambular nas ruas de Atenas e fazendo seus questionamentos aos intelectuais de alguma forma, ou a gente não pode generalizar, mas presunçosos, sobre o que é virtude, o que é coragem, o que é devoção. E a resposta que cada intelectual daquele dava para Sócrates não o convencia. E, a partir disso, ele começou a fazer esse processo, esse movimento de conhecer-se a si mesmo. Daí, essa frase tem muito a ver com Sócrates, mas não é exatamente dele. Serviu para ele encontrar-se. Bom, nós conhecemos também essa pergunta, esse questionamento de Kardec na questão 929 do Livro dos Espíritos, quando Kardec faz a indagação sobre qual o meio eficaz tem o homem para se melhorar na vida, para resistir o arrastamento do mal. E aí vem a resposta. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Mas Kardec indaga novamente. Mas como fazer? Compreendemos essa máxima. Mas como conhecer a si mesmo? Qual o meio de consegui-lo? E Santo Agostinho, com a sua sabedoria, com a sua simplicidade, diz: fazei o que eu faço quando estive na terra. Indagava a minha consciência para saber o que precisava melhorar em mim, o que fazer para que eu seguisse as leis divinas, o que precisava eu melhorar em mim, para eu ajudar o outro, para eu continuar nesse processamento do crescimento, do bem. Veja, Santo Agostinho, quando ele fazia essas indagações, ele não tinha nenhum temor do que ia encontrar no seu interior quando ele fizesse esse mergulho nele mesmo. O que todos nós temos, de alguma forma, essa dificuldade de fazer esse mergulho interior, porque não sabemos o que vamos encontrar no nosso íntimo. O desconhecido. Nós, por estarmos nesse distanciamento conosco mesmo, nós temos essa dificuldade de fazer esse mapeamento todos os dias, fazer esse movimento de consciência. E Santo Agostinho nos diz: eu ia dormir com a consciência tranquila, porque o que eu começasse a ver que não melhorou, eu iria melhorar no dia seguinte. No dia que eu fazia esse questionamento, que eu visse alguma coisa que não foi a contento, que não foi dentro das leis divinas, no dia seguinte, eu sabia que eu precisava melhorar. Ou seja, ele não ia repetir os erros daquele dia no dia seguinte. E esse movimento, todos nós precisamos fazer,
porque é um movimento interno. É um movimento interno. Nós, mesmo sabendo que temos muitos conteúdos, temos cada uma história com o que trazemos, com o que adquirimos aqui nessa existência, mas temos o dever de nos perguntar: o que estou fazendo? O que preciso para melhorar? O que está faltando para eu fazer essa transformação, essa evolução? Então, são pequenas perguntas, talvez, pelo nosso dia a dia, pelo movimento, pelas nossas ocupações, mas é importante que nós comecemos a adquirir esse hábito desses questionamentos diariamente conosco mesmo. E aí, nessa literatura de Andrei Moreira, que é um grande escritor da AME, psiquiatra, e ele cita Fernando Teixeira, quando diz: há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. Aos mesmos lugares. É tempo da travessia. E se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Qual é a travessia? Nós estamos vivendo essa travessia, dessa encarnação. E qual é essa roupagem? Qual é essa roupa que nós precisamos nos desnudar? É o homem velho que há em todos nós, ainda. Eu digo ainda, eu sempre estou com essa palavra ainda, porque eu acredito muito na nossa transmutação, no nosso movimento, na nossa vontade, na nossa insistência, como foi dito pelo Adilson no exórdio, pela nossa coragem de fazer essa transmutação, de fazer essa evolução conosco mesmo, que só cabe a nós mesmos. Ninguém vai fazer esse movimento por nós. Somos nós. O compromisso sou eu comigo mesmo. É você com você mesmo. Então, esse homem velho, habituado na mesmice, muitas vezes na zona de conforto, naquela estagnação, na inércia, com aqueles costumes, aqueles hábitos arraigados da maledicência, da maldade, do personalismo, de pensarmos muitas vezes pelo outro, com a inveja muitas vezes, com a dificuldade de perdoar, com a necessidade da vingança. Então, é tempo de nós fazermos essa transmutação, esse movimento de tirarmos essa roupagem do passado, essa roupagem velha, suja, para um dia sermos anjos, como diz a própria música e foi citada também no exórdio. Conquista do si mesmo. O despertamento retira o véu da ilusão, diz Joana de Ângeles, e faculta a percepção da realidade, não fugidia, aquela que precede a forma e permanece depois de sua disjunção. Estar desperto é encontrar-se partícipe da vida, tudo realizando com integral lucidez. Ora, nós temos tudo o que precisamos dentro de nós. Temos a inteligência, temos o arbítrio, a livre escolha, temos a capacidade de olhar para nós mesmos, temos também a consciência do despertar.
Mas esse despertamento, como a própria Joana de Ângeles diz, na percepção da realidade. Esse despertar não nas polaridades, porque às vezes a gente desperta dizendo assim: eu não vou ser mais aquela bobinha. Eu preciso dar um jeito de me sair na vida. Essa semana eu escutei uma pessoa numa fila de banco dizendo assim: todo mundo se dá bem, falando de umas questões de políticas. Todo mundo se dá bem aí, mas eu continuo sem nada. Então, esse se dar bem, qual é a forma que nós podemos nos dar bem? Então, é preciso um despertar, não no sentido de se dar bem de qualquer forma, destruindo o outro. Se dar bem não na agressividade ou na submissão. São duas polaridades. Nós precisamos fazer essa mediação, essa integralidade consciencial. Eu preciso me dar bem integrando os meus sentimentos pacíficos, os meus sentimentos com afetividade, com respeito ao outro, com compromisso comigo, com autorrespeito, me permitindo a seguir a minha trajetória, a minha evolução, seja espiritual, principalmente, e material, porque a nossa evolução material, às vezes, é uma consequência da evolução espiritual. É uma consequência. E nós precisamos fazer todo esse trajeto sem destruir o outro, sem desrespeitá-lo, mas dentro do que é justo, dentro da lei, das 3 leis que Alírio Cerqueira cita em uma de suas literaturas, que nós vamos ver aqui, convites terapêuticos de Jesus, dentro das 3 leis que ele diz: a lei maior, justiça, amor e caridade. Então, esse despertar precisa ser de uma forma integrada no bem, na paz, no amor, com consciência, eu comigo mesmo, me respeitando e respeitando o outro. Esse é o caminho do autodescobrimento, da autoconsciência, da autoanálise conosco mesmo, que Joana de Ângeles nos traz divinamente em suas literaturas psicológicas. A personalidade é transitória e assinala etapas reencarnatórias, definidoras de experiências, de sexo, na cultura, na arte, na inteligência, nos relacionamentos interpessoais. Então, cada pessoa reencarna com as características herdadas das experiências transatas. Submete-se aos condicionamentos de cada fase, por elas transitado, com os seus sinais tipificadores. Então, veja que presente Deus nos dá, a oportunidade da reencarnação. Mesmo em cada reencarnação, cada um de nós, trazendo aqueles sinais típicos da encarnação anterior, mas temos a oportunidade de, em cada encarnação, estruturar uma personalidade. E nessa estruturação da personalidade, nós podemos e devemos ir aprimorando, lapidando, burilando aqueles registros das encarnações pretéritas, aqueles registros típicos, muitas vezes danosos, mas não há um determinismo que eu tenha que continuar dessa forma. O determinismo está em mim mesmo, onde eu preciso me questionar e me determinar com responsabilidade, com compromisso comigo mesmo. Eu vou continuar nesse mesmo lugar? Eu vou repetir nessa encarnação a mesma coisa?
eu vou continuar com esse desafeto, seja com a minha mãe, com meu irmão, com um amigo, com meu pai, com minha cunhada, minha sogra, meu sogro, minha nora, meu genro. Sempre, cada um de nós tem um desafeto. E dentro dos núcleos familiares também há desafetos. Mas aí cabe a cada um de nós. Ora, se eu estou nessa encarnação, com essa dificuldade com a minha mãe ou com o meu pai, eu preciso fazer alguma coisa, fazer algum movimento, aceitar o convite de Jesus para que eu possa transformar. Porque senão, na próxima, se eu desencarnar com esse ranço com a minha mãe, com meu pai, seja com quem for, principalmente no nosso núcleo familiar, nós podemos, na encarnação próxima, vir com a mãe de hoje que eu não gosto, amanhã eu posso reencarnar ela como minha filha, para poder o amar, porque filho a gente ama, seja ele, tenha ele dificuldade ou não, mas todos os filhos são amados pelas mães, pela mãe e pelo pai. Então, o amor de mãe é um amor visceral, por isso que muitas vezes precisa vir reencarnado no mesmo núcleo familiar, naquela parentela, para a gente começar a burilar essa marca, essa mancha, esse nódulo perispirítico, que é um dos pontos do nosso atraso espiritual. Interroga a consciência. E aí está no Evangelho o convite de Jesus. No capítulo 17, o homem de bem. Qual é o homem de bem? É aquele que tem a mesma conduta de Santo Agostinho, que todos os dias interroga a sua consciência, que aceita todo o processo de expiação, de dor, de burilamento, sem murmurar, sem brigar com os acontecimentos, sem fazer nenhuma reclamação ou perguntar por que isso comigo. O que nós devemos perguntar com as dores é o que esse acontecimento, o que essa dor está querendo dizer a mim. E tirar dali um novo endereço para o nosso aprimoramento. Fazer uma ressignificação desse acontecimento, dessa amargura, dessa dor, dessa expiação, dessa prova. O que é que eu posso tirar de melhor desse acontecimento para mim mesmo? Veja como nós temos oportunidades. Nós temos muitas oportunidades. E nesse caminho, Jesus o tempo todo nos convidando. Vinde a mim, também vamos ver à frente. Vinde a mim, eu vos aliviarei. Então, nós precisamos estar com o coração aberto, o tempo todo o nosso coração aberto, para os acontecimentos, para as dores. Como é que eu vou abrir o meu coração para a dor? Sim, entra na humildade, faz um exame de consciência. Se não consegue, pede a Jesus, Jesus me dê a humildade, a capacidade de viver esse momento tão difícil. Porque, às vezes, a dor é tão pesada, a expiação, a prova é tão pesada, que a gente, às vezes, se sente sem condição, impotente para suportar. Mas nós vamos tomando essa posse, ficando resistente nessa comunicação com o divino, nessa comunicação com Jesus, com os benfeitores espirituais, com os nossos anjos guardiães, e pedir para que ele nos dê essa capacidade, esse olhar amoroso para esse acontecimento. Quando a gente chega na rua, que se depara com aqueles espíritos tão enfermos,
que não são diferentes de nós. Nós também somos espíritos enfermos, tanto que aqui estamos. Mas nós olhamos para aquelas criaturas, meu Deus, que dor! Teve um deles que eu, nessa música de Zaqueu, que Eva acabou de citar, e ele chorava, e eu olhava o perfil dele, via que ele era uma pessoa que tinha um perfil diferenciado daqueles demais. E nas lágrimas, ele chorando muito, eu tirei um lenço da bolsa e dei para ele enxugar as lágrimas. E ele olhou para mim e disse: doutora, esse lenço vai secar, enxugar a lágrima que está no meu rosto, mas não vai sarar, secar a dor que está dentro de mim. Gente, isso tudo é exemplo para a gente, é reflexão, é aprendizado. É um grande laboratório para todos nós, para nós aprendermos e agradecermos o tempo todo. Nós somos enfermos, mas nós ainda somos privilegiados com relação a tantos outros, que as provas e as expiações são tão pesadas. Conhecer sua própria escuridão é o melhor método para lidar com a escuridão dos outros, diz Jung. O que escuridão é essa? Essa escuridão é justamente a sombra. É esse emaranhamento da sombra que todos nós temos. E o que é essa sombra? Que sombra é essa que permeia em mim? Ora, a sombra é justamente esse confronto, ou esse adoecimento do ego, essa dificuldade, esse afastamento do ego com o self, esse desencontro. E aí nós vivemos essa sombra. Permeia todos nós. Cada um tem sua sombra. Cada um vive a sua sombra na sua forma, no seu limiar. E vê à medida que pode ver. Joana de Ângeles, em uma das suas literaturas, Em Busca da Verdade, se não me falha a memória, é o capítulo 2, Fragmentação Moral. E ela fala muito, ela discorre a sombra muito claramente. E ela traz como exemplo da sombra a parábola do filho pródigo. E eu achei muito interessante. E aí ela diz, tem 3 momentos essa parábola do filho pródigo. Tem 3 mundos. O mundo do filho que pediu a antecipação da sua herança ao pai para ir embora. Esse filho que pede essa antecipação, pede ao pai para antecipar a sua herança, inconscientemente, esse filho está desejando a morte do pai, inconscientemente. E aí, pede a sua herança, o pai entrega, ele viaja, vai embora, perde tudo, volta, e o pai o recebe com o coração aberto. Então, esse ego desse filho que pediu essa herança é um ego desestruturado, é um ego fragmentado, muito distante do self. E qual é o ego do pai que recebe esse filho com o coração aberto, faz festa? É um ego estruturado, entrelaçado com o self, conectado com o self, com a essência divina. E o ego do filho que ficou, que reclama do pai porque recebeu o irmão, porque está fazendo festa, é outro ego desestruturado, que somos todos nós. Nós vivemos esse ego desorganizado, porque nós temos um olhar muito pequeno para nós mesmos. Nós olhamos mais o externo e temos ainda essa dificuldade de ter esse olhar para nós. Por isso que ainda não nos conhecemos. Então, Joana de Ângeles, quando traz esse relato, esse exemplo, eu achei de uma grandeza muito grande. Porque é justamente isso.
Um é o id, é aquele que dá porção, o filho pródigo, aquele que foi, dentro da estrutura psíquica, que é id, ego e superego. O homem, o pai que recebeu, é o ego, dentro de uma realidade, dentro de uma estruturação psíquica. E o irmão é o superego, que censura aquele pai porque está fazendo festa para receber o irmão. Então, veja que exemplo riquíssimo, digno, muito pertinente, esse exemplo que ela faz nesse livro, Em Busca da Verdade. Incursão da consciência, a origem da vida, nos seus mais remotos passos, encontra-se a presença do psiquismo originado em Deus, aglutinado em moléculas, que se consubstanciou na realidade presente. O reino da luz é interno. Eu grifei para chamar a nossa atenção. Todos nós temos essa luz interna. Todos nós temos essa essência, mas ainda muito latente, que temos muita dificuldade em acessá-la. Temos muita dificuldade em movimentar, porque ela está muito profunda e nós estamos muito voltados para o externo. E temos dificuldades, ou não damos conta, ou não damos importância a olhar, a mergulhar nessa essência divina. E aqui quais são as origens? De onde nós podemos dizer que passamos? Por onde nós passamos? Como diz Leon Denis em uma das suas literaturas, o psiquismo dorme no mineral, sonha no vegetal, sente no animal e pensa no hominal, no homem. Pensa, nós somos seres pensantes, inteligentes, e por isso que trazemos ainda tanto atavismo arraigado, porque veja quantas etapas nós vivemos, quantos registros estão em nós. Quantos? Então, é um processo. Nós precisamos ter também esse acolhimento conosco mesmo, essa paciência de dizer, meu Deus, eu ainda estou aqui, mas eu quero galgar um espaço maior. Eu quero galgar uma evolução, Senhor. Me ajuda. Então, a gente precisa ter sempre essa conversa. A gente precisa ter sempre essa comunicação com o divino e conosco mesmo. Convite terapêutico de Jesus. E aqui vem os 3 convites que Jesus faz, usando o verbo no imperativo. Vinde, tomai, aprendei. E o próprio Alírio, na sua literatura, ele coloca no triângulo. Justiça, a lei maior. Justiça, amor e caridade. O amor, veja, me chamou a atenção, o amor, a caridade está na base. É a base. Nós precisamos desse embasamento. Com o amor, com essa base amorosa, com essa base consciencial, nós conheceremos a justiça. Nós nos conectamos com a justiça, mas precisamos estar embasados no amor. E aí ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Qual é o jugo de Jesus? Qual será o jugo de Jesus? O jugo de Jesus são as leis. É nós seguirmos as leis divinas, as leis morais, principalmente essas 3.
justiça, amor e caridade. Aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, o jugo de Jesus é suave, são as leis divinas, para nós estarmos atentos a elas, seguindo, exercitando. E o fardo? Qual é o fardo de Jesus que ele coloca aqui, que ele se reporta? Que fardo é esse? É a nossa evolução moral, é o nosso movimento, vivendo as expiações, as provas, esse movimento de crescimento. É esse movimento que eu faço comigo mesmo, nessa dinâmica, porque eu quero me melhorar, porque eu quero evoluir. Então, esse movimento, essa atenção, é o fardo de Jesus. Viver essas expiações, que todos nós estamos aqui porque temos expiações a reparar, temos provas a vivenciar. E aí, também, dentro dessa mesma literatura, vem Alírio, faz o processo de crescimento interior. E aí ele diz o auto-amor, de forma proativa, o processo de crescimento interior de forma proativa. Ou seja, nós precisamos estar o tempo todo ativos conosco mesmo, porque estamos mesmo ativos, estamos aqui agora. O auto-amor. Então, o auto-amor, ele mobiliza a vontade da mudança. Quando eu tenho esse auto-amor, quando eu faço essa autoanálise, eu começo a mensurar esse processo de mudança. E vem também a autoaceitação, aceitando que vamos evoluir por meio dos acertos e os erros. Nós aprendemos com os acertos, e é muito bom acertar, mas também os erros nos trazem aprendizagem. Desde que nós tenhamos a capacidade, a humildade de reconhecer aquele erro. Por quê? O que eu vou tirar para mim desse erro? Dessa falha que eu cometi? Todos nós falhamos. Mas se autoaceitar como falhos, como aprendizes, mas aceitando o convite de Jesus. O convite dessa transmutação, do despertar. Esse despertamento consciencial que todos nós temos a capacidade de fazer conosco mesmo. A autoconfiança, confiar que sou, que tenho minhas limitações, mas também que tenho potencial, que posso superar essas dificuldades, que estou nesse processo, que tenho essa oportunidade dessa reencarnação, de vivenciar, de transmutar, de ressignificar todos esses atrapalhos que nos permeiam. Autovalorização. Nos valorizar como somos, aceitando-nos como somos. Aquilo que falei no início. Não brigar conosco mesmo, não brigar com os nossos erros, não brigar com os nossos desacertos, mas ser humilde, ter compromisso, ser perseverante, acreditar e ter compromisso conosco mesmo, para esse movimento, esse crescimento, para nos conhecer. Já falei autovalorização, né? Autorrespeito. Como é esse autorrespeito? Nós precisamos, cada um de nós, nos respeitar. Porque se eu não me respeito, como o outro vai me respeitar? Eu digo sempre que só existe o invasor, o invasivo, porque existe o permissivo. Então, nós precisamos estar atentos para esse limite com o outro, respeitar o meu limite, até onde o outro pode chegar,
não com arrogância, não na presunção, mas na humildade, no cuidado, no afeto, com carinho, com respeito com o outro, mas também comigo mesmo. Construção do perdão. Como é difícil, não é, para a gente, essa palavra perdão? Muito difícil. Então, por que difícil? É essa desconexão com o Criador. A criatura entra numa energia destrutiva que bloqueia as energias amorosas em si mesmo. Quando nós sentimos-nos agredidos, muitas vezes, nós entramos num processo de autoflagelação. Nós entramos num processo de vitimização. Porque não aceitamos. E tem mais. Ainda, em alguns momentos, nos perguntamos, mas como ousa me agredir? Porque nós temos registrado no nosso inconsciente essa perfeição. Então, nós inconscientemente nos achamos perfeitos e até dizemos para o outro, como ousa me desrespeitar? E é interessante fazer esse comparativo. O perdão é um sentimento puramente humano, porque o animal, ele, no momento em que ele é agredido, ele revida, mas ele não fica na mágoa, ele não fica na raiva. Nós é que ficamos. Nós revidamos muitas vezes e ainda ficamos no ressentimento, na mágoa, na raiva, no rancor, dado o nosso egocentrismo, o orgulho que nos permeia. E aí, convidados a nos libertar do automartírio gerado pela mágoa, pela vingança, pois a nossa vida é regida pelas leis divinas. Nós sabemos disso, temos toda a consciência disso, mas ainda temos a dificuldade de se acreditar, de internalizar e de viver essa consciência, de trazer para a consciência, para o raso, como eu digo, essa conscientização de que eu sou divino, eu sou luz, eu sou filho da luz, eu posso me melhorar, eu posso mudar alguma coisa em mim para melhor. Ó tu que dormes, desperta e levanta-te de entre os mortos, que Cristo te iluminará. Quantas vezes nós nos encontramos dormindo para não dizer que, na mais das vezes, ou sempre, quando nós ficamos nessa zona da mesmice, na zona do conforto, de não ter esse olhar consciencial, comprometido comigo mesmo para uma mudança, que continuamos nesse homem velho, permanecendo nesse homem velho, nós estamos num sono muito grande. Quando nós não temos o olhar para nos perguntar, o que estou fazendo dessa encarnação? Qual avanço que eu tive nessa encarnação? Com a minha liberdade de escolha, o que eu estou fazendo para me melhorar? Então, quando nós estamos ainda nessa demora desse alerta, de fazer essa modificação em nós, nós estamos ainda nesse sono muito profundo. E aí vem o homem integral, só Jesus. Jesus superando todos os limites do conhecimento. Faz-se o biótipo do homem integral, por haver desenvolvido todas as aptidões herdadas de Deus, na condição de ser mais perfeito que se tem notícias. Só Jesus. Jesus, o nosso referencial crístico para todos nós. Para todos nós. A nossa perfeita evolução depende justamente de inserir em nós o Evangelho,
o código moral que Jesus deixou para todos nós. Seguir esses passos nessa encarnação que nos foi dado de presente essa oportunidade. Nessa luta conosco mesmo. Nesse conhecer-se a si mesmo. Nesse questionamento, mas também nesse compromisso comigo de evoluir. O que estou fazendo com essa oportunidade que me foi dada? Sermos perfeitos como o Pai. Sermos simples, humildes como Jesus, para chegarmos à perfeição, para chegarmos à angelitude, que todos nós chegaremos. Temos essa oportunidade, mas precisamos desse movimento, precisamos desse compromisso conosco mesmo. Ninguém poderá fazer. Sou eu comigo mesmo. É você com você mesmo. E isso é muito lindo. Isso é muito importante. Esse despertar, aceitar o convite de Jesus, o despertar consciencial, para que eu siga a minha meta na paz, na luz, no afeto, no respeito, na autoaceitação, com autoamor, com autovalorização, na humildade, na simplicidade. Esses são os passos que nós precisamos seguir. Precisamos dar esses passos, avançar, para sermos um dia um ser integral, para sermos esse ser perfeito, para conhecermos a nós mesmos. Conhece-te a ti mesmo. Nós vamos entrar, a partir de hoje, é um processo, mas a partir de hoje que nós possamos ter um olhar diferenciado, um olhar acolhedor para cada um de nós, com as nossas dificuldades, com todos os intempéries que a vida nos oferece, ou nos traz, ou precisamos viver, mas viver essas tempestades, essa labuta, com calma, com serenidade, com humildade, com amor, com benevolência. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus.